gravando. Então, esses vasos é composto de artérias, veias, arteríolas, vênulas. Como é que uma artéria se comunica com uma veia? Através de um capilar. Então, o capilar é uma rede de vasos que combinam uma artéria e uma veia, ou uma vênula e uma arteríola. E é formado também pelo coração. O coração, a gente sabe que é um órgão oco, né? Ele tem a forma, o tamanho do coração é o tamanho de um punho, né? Ele pesa em torno de 300 gramas. Ele é composto de 4 cavidades, dois átrios e 2 ventrículos, né? A gente sabe que dos ventrículos saem as artérias, onde essas artérias levam sangue rico em oxigênio, e as veias entram através dos átrios. Então, a função do sistema cardiovascular é de levar material nutritivo e oxigênio às células. Então, a principal função dele é de levar o oxigênio. É por isso que, sem coração ou patologias do coração, é impossível sobreviver. Por quê? Porque o oxigênio não vai ser transportado. E a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Então, a gente precisa do sistema respiratório para receber o oxigênio, e esse oxigênio precisa do sistema circulatório para ser transportado em algumas áreas do corpo. Então, a principal função do sistema cardiovascular é de levar o oxigênio às células. Então, como já falei, o coração é um órgão oco, ele é situado na cavidade torácica, através do externo, né? Então, ele fica na parte do meio, né? Entre uma mama e a outra. Essa mama, essa parte aí, esse local onde ele está situado, chama-se mediastino, e ele está inclinado para o lado esquerdo. Ele não é totalmente do lado esquerdo, sim, ele fica no meio, inclinado para o lado esquerdo. Então, a frequência cardíaca, ela vai de 60 a 100 batimentos por minuto. A gente viu lá na questão do pulso, né? Do pulso e do sistema da pressão arterial que a gente viu na aula passada. Então, em forma de cavidades, né, de músculo, o coração ele possui 3 camadas, que é chamado de pericárdio, que é a camada de fora, miocárdio, que é a camada do meio, e endocárdio, que é a camada de dentro, né, a parte muscular cardíaca. Em termos de cavidades, ele possui as 4 cavidades. 2 átrios, que é átrio esquerdo e átrio direito, e 2 ventrículos. Um ventrículo esquerdo e outro direito. Então, o ciclo cardíaco ele também é composto de sístole e diástole. A sístole compreende a contração do coração e a diástole a dilatação. A circulação também possui, em forma de 2, né, 2 circulações. Nós temos a pequena circulação, que ela vai do pulmão, coração e pulmão, e nós temos a grande circulação, que vai do coração ao cérebro, né? Então, ele vai subir, vai percorrer o corpo todo, ó, vai até os pés e volta para o coração. Então, a pequena circulação é essa de cima, né? Que é coração, pulmão, coração. É só você lembrar que perto dos pulmões está o coração. Então, a pequena circulação. E a grande circulação que vai do coração, vai lá nos pés, volta ao cérebro e aí volta para o coração. Que é a grande circulação, que é onde ele tem que percorrer o corpo todinho. Vocês estão vendo aqui uma rede de capilares aqui, ó, embaixo, aqui do lado da figura que está o homem. Então, ali são as vênulas e arteríolas,
que são chamados de capilares, que é o encontro, né? Então, os capilares é onde acontece o encontro do sangue venoso com o sangue arterial. Aí eles fazem essa mudança, né? Que são chamados de capilares sanguíneos. Se você observar, bem aqui, onde tem duas camadas, que tem uma bifurcando em 3 e uma em 2, são as válvulas cardíacas. Ela fica entre um átrio e um ventrículo. Então, toda vez que o coração ele contrai, que é a sístole, aí o sangue passa relaxando, né? Que é a diástole. Então, na sístole, as válvulas estão contraídas e na diástole, as válvulas estão relaxadas. O nome dessas válvulas chama-se tricúspide, essa de 3, e a outra chama-se bicúspide ou mitral. Vocês devem ouvir falar, ou já devem ter ouvido falar, em prolapso de válvula mitral, que é como se essa válvula tivesse com um pequeno defeito, né? Ela está saindo do lugar. Então, o nome disso aí é prolapso de válvula mitral. Por que é interessante ter essas válvulas no coração, dividindo o átrio com o ventrículo? Por quê? Porque o coração, aparentemente, ele entra venoso e sai arterial, né? Então, é impossível esse sangue estar todo uniforme no coração. Então, ele passa e aí a válvula fecha, que é justamente o controle do sangue, para o sangue não retornar. Quando acontece o retorno desse sangue do ventrículo para o átrio, aí é que acontece a insuficiência cardíaca, acontece o colapso de válvula mitral, né? Então, esse sangue não pode se misturar. A função da válvula é justamente essa, controlar o sangue que passa do átrio para o ventrículo. Entenderam? E aí nós vamos começar aqui os distúrbios cardiovasculares. Então, os distúrbios cardiovasculares, é como o próprio nome diz, são distúrbios do sistema cardiovascular, quer dizer, do coração e dos vasos. Então, a gente sabe que essas doenças cardiovasculares, elas são causadas pelo comprometimento do sistema cardiovascular, que impede a realização de suas funções vitais. Então, um dos principais problemas do âmbito de saúde pública. Então, se você for lá para a saúde pública, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são doenças silenciosas. Muitas vezes a pessoa vai descobrir quando já está assim, numa fase mais avançada, né? Como exemplo, nós temos aí a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, que se a pessoa não procurar ficar medindo, aferindo sua pressão, às vezes a pessoa está com pressão alta há muito tempo e não sabe que tem essa pressão alta. Ela vai descobrir depois de medir a pressão, ou então quando vai sentir dor de cabeça, tontura, né, que aí vai investigar e vai chegar ao diagnóstico de hipertensão arterial. A gente sabe que mais de 300 mil brasileiros são vítimas de cardiopatias por ano. Então, é um número muito alto, né? 300 mil. E, às vezes, as pessoas não sabem que tem um problema cardiovascular. Então, eles são responsáveis por elevados níveis de mortalidade no Brasil. Então, hoje, principalmente depois da Covid, a gente sabe que o sistema cardiovascular tem matado muita gente, né? Se você observar, tem morrido muita gente de AVC e de infarto. Não sei se está ligado. Eu acredito que esteja ligado à Covid, né? Porque a Covid também, em alguns, é uma doença silenciosa. Tem gente que passa por ela e nem sabe. Que só descobre quando vai fazer o teste, né? Aí dá lá IgG, e aí a Covid passou por ele, que ele nem percebeu, né? Então, esse pessoal aí são os piores, né? Porque não sente que tem Covid, não sabe que tem Covid, não faz o distanciamento e nem faz, como é que se diz? O isolamento. E aí fica transmitindo
a COVID para outras pessoas que não tem nada a ver, né? Então, a gente sabe que tem alguns fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Temos os fatores reversíveis e temos os fatores irreversíveis, né? Como fatores reversíveis, nós temos o tabagismo, o colesterol elevado, a pressão elevada, o sedentarismo, aquela pessoa que quer ficar só em casa comendo, bebendo. Nós temos a obesidade, né? Hoje a gente sabe que engordar não é mais só uma questão, quer dizer, perder peso não é mais só uma questão de estética, e sim de saúde, né? Diabetes mellitus é um fator de risco. Os contraceptivos orais, né? Aquele remédio que a mulher toma para não engravidar. A gente sabe também que ele tem certas mulheres que desenvolvem trombose, né, com o uso de anticoncepcional, e que esse uso de anticoncepcional ele deve ser monitorado, né? Não é só porque a mulher gostou que quer tomar um remédio, não procura um médico, não procura um profissional, né? Começa a tomar, comprou na farmácia, começou a tomar e pronto. O estresse, então não adianta a pessoa estar fazendo tratamento, né, de saúde, tratamento com medicamentos, se ela não tem uma vida calma em casa. Nós temos fatores irreversíveis, como os fatores hereditários, né? Aquele que tem pai, mãe, já é diabético, já é hipertenso, se ele não cuidar, se ele não fizer atividade física, ele não cuidar da alimentação, ele vai ser um futuro diabético, um futuro hipertenso. A idade, o sexo, né, que é o fator irreversível, a raça, né, ou etnia. Então, a gente sabe que as pessoas mais morenas, né, mais escuras, elas têm mais tendência a ter uma pressão elevada, porque depende, né, a gente sabe que o pessoal da raça negra, eles são mais propensos a ter hipertensão arterial. E aí nós temos as principais doenças cardiovasculares, nós temos a hipertensão arterial, nós temos a arteriosclerose, a angina do peito, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, a insuficiência cardíaca congestiva, né? Peraí. Vou só pedir licença aqui para eu tomar pegar bem que uma água, e quando eu começo a falar muito, minha garganta fica estourada. Então, vamos lá para a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, nós já falamos até em fundamentos, né? Como é que a gente verifica, mas a gente tem que saber ao fundo o que é essa hipertensão arterial, né? Então, a hipertensão arterial, ela acontece quando a pressão ultrapassa as 14/9. Porque a gente sabe que de 9/6 até 14/9, você tem uma pressão desejável, né? Ou seja, o que é melhor mesmo é a pressão arterial média, que é 12/9. Mas quando você tem entre 9/6 a 12/8, quando você tem 9/6 até 12/8, você está com a pressão ótima.
De 12 por 8 até 14 por 9, hoje os manuais dizem que você tem uma pré-hipertensão. Minha gente, eu não sei se eu falei com vocês. Vocês sabiam que o Ceará abriu um concurso que tem 7.500 vagas para técnico de enfermagem? Não. Sabe, eu vi que a senhora mandou lá, eu ouvi. Vocês viram o edital? Vi. Minha gente, é vaga demais. Eu mandei até para uma amiga minha aqui. Que ela, Quando é o concurso, professora? Quando é o concurso? Outubro. Mas assim, se vocês puderem fazer, façam. Porque eles não chamam assim de imediato, não. Às vezes o concurso demora até 2 anos, 3 para fazer, para chamar. E deixa eu dizer só uma coisa para vocês, entre nós. Tá? Entre nós. Não vou nem dizer que eu disse essa história, que eu digo para todo mundo que é mentira. Eu nego, viu? Se você chegar, você está agora lá no colégio. Se você chegar a passar, você chegando lá com o nome na lista, seu Edson antecipa o diploma, você sabia? Eu já tive alunas em fundamentos que passaram no concurso de Timon. Eu digo, ô, seu Edson, antecipe. Não vai deixar a bichinha perder o emprego, não, porque é tão difícil o emprego, né? E concursado. Aí é que é difícil mesmo. Pois essa aluna, minha filha, ele antecipou o diploma dela e ela hoje faz parte do SAMU de Timon. Ela passou nessa disciplina bem aqui. E quanto tempo depois que ela passou o concurso que ela foi a trabalhar? Demorou quanto tempo? Rapaz, essa menina ficou em 5º lugar. Porque ela ia ser chamada logo. Ela ficou em 5º. Mas ela estava em fundamento. Mas ela trabalhou, mas ela não terminou o curso, ela já vou trabalhar já, sem terminar o curso. Sim. Se ela passou, porque ela tinha capacidade. Entendeu? Por quê, Ramiro? Porque essa disciplina, a disciplina de fundamentos, se você pegar uma prova de concurso, tem 70% de questões só de fundamentos. Entendeu? Então, ela estudou bastante fundamentos. Fez o concurso, passou, ficou em 5º lugar no SAMU de Timon. Ainda faltava mais de 1 ano para ela terminar o curso. O que ele fez? Ele antecipou e ela continuou estudando. Ela continuou frequentando as aulas para cumprir a carga horária. Entendeu? O que ele fez foi antecipar o diploma dela para ela assumir o emprego. E assim ele faz com qualquer um. Agora você tem que provar, né? Ó, tá aqui meu nome na lista. Entendeu? Ele antecipa para qualquer um. Aí você continua estudando até terminar. E assim, aí do Ceará, são 2.500 vagas imediatas. Então, tem quem ficar até a posição 2.500 é chamado logo. E 5.140 vão para o cadastro de reserva. Então, esses 5.240, eles têm 4 anos para ser chamados. E o concurso vale 2, e aí prorrogam por mais 2. Então, você pode ser chamado daqui a 4 anos. Entendeu? Então, quem tiver a oportunidade de fazer esse concurso, faça. E agora, com o piso salarial, quando a gente tem um piso salarial, é porque o salário inicial é aquele ali. O que é que eu digo? Às vezes a pessoa diz assim, mas é tão pouco, né? Estão brigando por tão pouco. Por quê? Porque o piso salarial é o que você vai começar. O piso salarial do técnico de enfermagem está 5.200. 5.200. Agora, com esse projeto de lei, que, se Deus quiser, vai ser aprovado.
5.200 é o que você vai começar. Quando você fizer 1 ano de serviço, você ganha 5% de aumento, você tem insalubridade, você tem as gratificações. Se você mudar para um curso superior, você tem 10% a mais. Então, assim, de acordo com o plano de cargo, aí você vai subindo todo ano. Então, 5.200 vai ser o salário inicial do técnico. Eu quero até perguntar para vocês se vocês já votaram naquele projeto de lei da enfermagem, o PL 2564. Já votaram? Não. Eu até mandei para o grupo de vocês. Vou mandar de novo, professor. Então, votem. Votem, porque é coisa para a nossa classe. Está lá o salário de enfermeiro inicial de 7.300, o de técnico 5.200 e o de auxiliar de enfermagem 3.600. O auxiliar de enfermagem é quem cursa até a 8ª série, né? Cursou a 8ª série, você pode ter o auxiliar de enfermagem. Mas auxiliar de enfermagem está praticamente extinto, não existe mais. Porque todo mundo que vai fazer o técnico tem que ter o ensino médio. Então, ou vai ser técnico, ou vai ser enfermeiro, ou vai ser parteiro. A parteira também faz parte da equipe de enfermagem. Então, quem puder fazer, faça o concurso, que não perde, viu? Vamos voltar para a nossa aula. Então, os valores de pressão arterial diastólica, ele só pode ser medido, quer dizer, a pressão diastólica ela é normal quando ela dá até 95. Tanto é que o Ministério da Saúde, ele diz que hipertenso é a pessoa que tem pressão arterial diastólica de até 95. Então, a pessoa que tem a pressão normal. Hipertenso é aquele que tem a pressão arterial diastólica acima de 95. Mas o que é o hipertenso mesmo? Sem ser esse conceito do Ministério da Saúde. Aquele que tem uma pressão acima de 14/9. E o pré-hipertenso? Aquele que tem uma pressão arterial entre 12/8 até 14/9, certo? Não esqueçam desse conceito. Então, é um problema crônico, podendo trazer complicações cardiovasculares, neurológicas e renais. Qual é a complicação cardiovascular neurológica? Da hipertensão arterial? O derrame. Então, o derrame, que também é chamado de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, que é chamado de AVC, o acidente, ele é resultante da pressão arterial elevada. Então, aquela pressão que não se controla, que tem gente que não está nem aí, que vive com a dor de cabeça, né? Ah, é a pressão, é porque minha pressão normal é assim. Não é normal. Pressão arterial acima de 14/9 é hipertenso. E hipertenso tem as complicações. Por que o Ministério da Saúde, o governo federal, ele investe muito em atenção básica? Quer dizer, aquela atenção primária de saúde, que é trabalhar com a prevenção de doenças. Se eu trabalho lá no meu PSF com a quantidade de hipertenso, o que é que eu vou fazer com eles todo mês? Eu vou fazer a reunião, eu vou controlar a pressão deles, eu vou ver como é que anda o medicamento, né? Vou orientar. Por quê? Porque eu tenho que prevenir as complicações. É mais barato o governo dar o remédio da pressão e como é que se diz? E fazer com que essas pessoas tenham atividade física. Eu não sei se vocês já viram aquelas pracinhas que hoje tem academia de saúde. Vocês já viram?
Então, aquelas academias de saúde ali é para incentivar as pessoas, né, a fazer uma atividade física, porque tem gente que não tem condição de pagar uma academia. Aí ele vai lá para a praça fazer atividade física ali naqueles aparelhos, fazer a caminhada. Por quê? Porque é mais barato para o governo investir nesses remédios, nesses meios, né, de promoção à saúde, porque assim ele evita que o paciente tenha um AVC. Por quê? Porque a conta que ele vai pagar com o paciente internado com AVC vai ser 10 mil vezes maior, começando pela UTI, que uma diária de UTI é 18 mil reais, né? A pessoa que passa 10 dias na UTI vai sair com a conta de 180 mil reais para o governo. Então, é uma conta muito cara. Sendo que ele não paga, que ele não gasta nem 100 reais de remédio para aquele paciente, se ele der. Então, é mais fácil ele investir na prevenção da doença, né, na promoção, do que na cura. Porque a cura para o governo, né, dentro do hospital, vai sair mais caro. Qual é a complicação cardiovascular da hipertensão arterial? Um infarto agudo do miocárdio. Que se ele não controla essa pressão, o que é que vai acontecer? Vai ter infarto. Do infarto, ele pode morrer, ele pode ficar sequelado, né? Ele pode ficar dando trabalho, gastar mais com o médico, com o hospital. Então, é mais fácil o governo investir na prevenção e na promoção da saúde. Qual é a complicação que a hipertensão causa no sistema renal? Vai ter insuficiência renal quem usa remédio para pressão, né? Quem não controla a pressão pode ter uma insuficiência renal. Por quê? Porque o rim é quem controla a pressão arterial, então o rim vai trabalhar mais, né? Vai filtrar mais, então ele pode ter também insuficiência renal e até perder os rins, né? Tanto faz a aguda como a crônica. A insuficiência renal crônica, ele vai perder o rim. E aí, para tratar, porque ninguém vive sem rim, ele vai fazer hemodiálise. Hemodiálise, a pessoa vai se sentar 3 vezes por semana, né? Vai gastar com ônibus, vai ter aquele TFD, o tratamento fora domicílio, que cada paciente recebe, né? Que é uma ajuda de custo de cerca de quase R$ 900. Vai usar a máquina 3 vezes por semana, vai requerer o transporte do município para levar, né? O resto da vida. Então, vai ser muito caro ele investir na cura do paciente. Né? É mais barato para o governo investir nas áreas da atenção básica, da prevenção das doenças, né? E da promoção. Então, foi. O medicamento hidroclorodiazida que faz liberar os sais, né? Que faz liberar o xixi. É. E se a pessoa não toma ele, porque eu tenho uma colega que ela é hipertensa, ela só toma o losartano e hidroclorodiazida, não tem quem faça ela tomar. Ah, minha filha, porque o médico já fez uma associação de acordo com a história dela, né? Fez a associação desses medicamentos e aí ela vai ter que tomar. Porque o que vai passar é que ela está tomando só um e daqui um dia a pressão dela não está controlada. Pois é. Entendeu? Uhum. Então, os sinais e sintomas da hipertensão. Então, ela pode surgir assintomática, né? Pode ter nictúria durante a noite, que é... Peraí, deixa eu resolver bem aqui. Peraí. Já. Deixa eu resolver bem aqui outra coisa.
Voltamos. Que é a casa da vovó. Cada vovó está com dinheiro. Então, vamos lá. Sinais e sintomas. Mictura. Então, a pessoa começa a urinar à noite. Às vezes, até urina na cama, né? Na cama, na rede, durante a noite. Cefaleia unilateral. Então, cefaleia, geralmente, numa parte da cabeça, né? Num dos dois lados. Sudorese excessiva, então a pessoa começa a suar. Então, esses sintomas, eles também passam despercebidos, né? Às vezes a pessoa nem se dá conta que é pressão arterial alta. Ansiedade, irritabilidade excessiva, fadiga fácil, dificuldade de concentração, palpitação, né? Quer dizer, o coração fica acelerado, pulso periférico cheio, né? Então você sente mais o pulso, né? Logo você pega logo no pulso. Edema, então a pessoa também tem a tendência de ter os pés, né? Inchado, retendo líquido, né? Retenção de líquido. Então, assim, são sinais, por isso que a pressão arterial e a diabetes também são doenças silenciosas, porque elas aparecem, a pessoa não se dá conta de que aquilo ali tá adoecendo você, né? E aí você nem nota, acha que é uma coisa normal, e aí ela vai aumentando, e a gente sabe que o pior delas é a complicação que surge, né? Repentina. O diagnóstico é feito baseado na história clínica. É preciso ter uma confirmação da elevação dessa PA, por quê? Não é só você chegar hoje e dizer, hoje eu estou com a pressão alta, eu sou hipertenso. Não. Você tem que aferir, né? Pelo menos 3 vezes. Você vai passar, você aferiu uma vez, aí deu alta, né? Às vezes essa pressão subiu só de uma briga, né? Você brigou, se alterou, se estressou e a pressão subiu. Então, pode ter só um pico. Tem aquelas pessoas também que só de ver um profissional de branco já aumenta a pressão. Quer dizer, a ansiedade faz com que aquela pressão se eleve. Então, assim, não é qualquer pressão alta que eu posso dizer que é hipertenso. Tem os fatores que nós vamos precisar confirmar, né? 3, pressão arterial. Você mede hoje, aí manda voltar daqui a 2 dias, né? Aí deu alta, aí manda voltar de novo. 3 vezes de aferição da PA e que dê maior do que 14/9, aí sim é que você confirma hipertensão arterial e que vai precisar tomar medicamento. Olha, eu já tenho visto médico fazendo isso. A pessoa chegou no consultório, estava com a pressão alta e já saiu com a receita de lá para tomar remédio para pressão. Outra coisa, não existe cura para hipertensão arterial. Não vá me dizer, porque eu já ouvi gente dizer que o médico tinha dito que estava curado. Não tem cura. Hipertensão arterial, uma vez hipertenso, pode cantar o hino do Flamengo. Uma vez hipertenso até morrer. Uma vez diabético até morrer. Existe controle. Cura não existe. Tá certo? Peguem isso para vocês. Hipertensão arterial não tem cura. Professora, mas eu tive só um pico de pressão alta. Eu voltei com 2 dias depois para medir, minha pressão estava normal. É hipertenso? Não. Para ser hipertenso, tem que aferir 3 vezes. Depois da 3ª vez, se der alta, aí sim, é que dá o diagnóstico de hipertensão arterial. Confirmar a elevação da PA.
avaliar a lesão de órgão-alvo afetado, né? Identificar os fatores de risco para as complicações. Deu pressão alta, o que foi que teve em casa? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu digo pelos hipertensos que eu acompanho lá da minha área, às vezes eu tenho um acompanhamento com eles, né, mensal, e aí eu já encontrei deles dizendo que a Conceição, eu tomo tudo no horário, meus remédios, eu faço caminhada todo dia, né? Eu faço tudo direitinho que você me falou aí. Eu não como comida salgada, nem gordurosa. Aí, briga em casa. Todo dia tem um pau de briga dentro de casa. Tá fazendo tudo direito? Não tá. Então, tem que associar, né, o tratamento da hipertensão arterial consiste em fazer o tratamento com os fatores modificáveis e com o medicamento. Então, professora, oi. eu tenho uma cliente que ela vai direto medir a pressão, e toda vez que ela vai, a pressão dela tá alta, e ela é direto com os pés e o rosto inchado, e ela não toma remédio para pressão. Vai morrer. Qualquer dia ela vai ter um AVC. Você vai me dizer se ela continuar desse jeito aí. Coração, as pontadas aqui debaixo no peito. Vai morrer. Isso daí não tá nem demorando para infartar. Ou infartar ou ter um derrame, né? Um AVC. Pois é, então, assim, eu dou sempre. Quem foi que não conseguiu entrar? Que eu estou vendo bem aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui quem é que está tentando entrar. Mas não tem nenhum pedido, não. Ver aqui se o povo entra de novo. Tem 2 pessoas querendo entrar. E Francilene, você disse que achou por R$70 a caixa com 100 luvas, foi? Ou diga para ele que eu quero uma para outra turma, porque a turma de vocês, a Raquel deu uma. A Raquel doou uma para vocês. Então, para vocês, não vai precisar comprar. Mas aí eu compro essa daí de 70 para outra turma. Francilene, tá ouvindo? Aonde foi que você achou? Ah, é a Fran. É a Francisca. Pensei que era. Aonde foi que tu achou, Francisca? Pois eu vou comprar essa daí. Eu quero. Porque da outra turma eu vou precisar comprar. De vocês não vai precisar comprar, porque a Raquel doou uma para vocês. Tá bom. Manda o número para mim. Vou comprar essa daí para outra turma. Socorro e Remédios. Tenta entrar novamente, viu? Que é porque eu tinha saído. Eu acho que vocês entraram nessa hora. Então, essa pessoa que tá com a pressão alta, né? Tá com sintomas e não toma o remédio, olha, Letícia. É porque eu quero mesmo deixa eu ver por da aula agora, viu? Depois você vem. Eu ligo. Então, assim, o meu grupo de pertenço lá tinha sempre uma senhora, o nome dela era Francisca. E aí a gente fazia as reuniões, né? Eu tentei formar até. Formei um grupo de caminhada com eles, né? E aí, assim, todo mundo
era quente nessa caminhada. Aí, só que tinha uns que não ia todo dia. Aí, dona Francisca, todo dia ela ia. Ela não faltava nenhum. Tomava remédio tudo no horário. Aí, quando foi um belo dia, a gente fez uma reunião. A Francisca estava. Aí, o povo, Conceição, vai lá olhar lá de trás da escola. Que tu vai pegar a dona Chica Felipe. Ela era Chica Felipe. Aí fui lá, eu digo, muito bonito, né, dona Francisca? Você aí fumando, mulher. Como é que pode, jogando nosso trabalho fora? Ficou toda, né, se tremendo. Vocês não... Por isso que você não fica boa, mulher. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Daqui um dia, eu chego aqui e vão me dizer, a dona Chica Felipe morreu. Dito e feito. Morreu, apagou, ó, um infarto. Fazia tudo direitinho, perdi um dia de caminhada, ela ia caminhar até sol. E aí eu digo, vem cá. E aí os outros vão caminhar ou não vão? Porque a gente faz até um sorteio lá com elas, que é para arranjar um namorado, né? Se tiver solteira. A dança. E aí eles vão, eu digo, olha, agora eu vou botar tudo para desfilar. Quem tiver com a pressão alta vai pagar uma prenda. Vai desfilar aqui para os outros. E aí tinha dia que tinha uns que já ia se tremendo, que não queria desfilar, né? Pois simplesmente tinha outro, que era o seu Otávio, né? Aí seu Otávio chegava todo dia da reunião, a gente ia medir a pressão dele. Aí seu Otávio dava com a pressão 22/12. Já peguei até 24/12 a pressão dele, acredita? Eu digo, eita, seu Otávio, o que é que está acontecendo? Seu Otávio, que sua pressão não baixa, homem. Não, dona Conceição, eu não sei o que é que eu faço, não. Eu tomo esse remédio todo dia. E o que é que você faz? Os outros entregam. Você sabe que os outros entregam, né? Vai todo dia para a roça, no sol quente. Seu Otávio, me diga bem aqui, o senhor vai para a roça no sol quente. O povo está dizendo. Vou, dona Conceição, mas é porque eu tenho que sustentar minha família. Digo, seu Otávio, o senhor tem que sustentar quem, seu Otávio? O neto. Um monte de neto que ele tinha em casa. Mas eu preciso trabalhar. Eu digo, se o senhor morrer, como é que o povo vai se virar? Aí cheguei e desci a lágrima no olho. Eu digo, arrume suas coisinhas, vá para casa, arrume suas coisas, que eu vou passar lá e lhe pegar para levar para o hospital. E sabe o que é que vai acontecer? Daqui um dia eu vou chegar aqui, vou perguntar pelo seu Otávio morreu. Dito e feito. Aí, agora, quando eu faço a reunião com eles, aí eu digo, vocês querem que eu diga aqui quem é que vai morrer? Aí ele, não abre a boca. Tudo com medo. Eu digo, eu não estou botando, eu não estou nem agorando ninguém, não estou sendo vidente. Eu estou sendo, certa e sincera com vocês. Que se vocês não fizerem o que eu estou dizendo para vocês fazer, vai tudo morrer, né? Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo vai morrer. Mas ninguém quer morrer logo, cedo. Então, vão ter que fazer os cuidados, vão ter que fazer caminhada, vão ter que tomar o remédio no horário certo, vai ter que deixar de brigar dentro de casa. Se tiver gente querendo brigar com vocês mandam o povo ir para casa. Porque a avó não é para estar com a casa cheia de neto, não. Quem pariu o Mateus, que balance, né? Que o povo diz, o ditado. Quem pariu, que balance, que se vire, vai cuidar, vai trabalhar, vai cuidar dos seus filhos. E não neto, né? Que o que acontece é... Deixa eu ver aqui se... Não, ela não está... Socorro está dizendo que está entrando. Fala. Bota o código de novo. Então, é impossível. Se não fizer os cuidados adequados, não existe tratamento perfeito, né? Tem que ligar o medicamento,
a caminhada, evitar engordar, né? Evitar brigar dentro de casa, porque o estresse é o pior. Por quê? Porque o estresse é o mais difícil de controlar. Por incrível que pareça. Quem disser que controla a raiva, né? Mas tem que controlar, sai de perto do povo. Estão brigando, sai de perto, vão dar uma volta. Porque por isso que diz que raiva só faz mal para quem sente. E é verdade. A raiva só faz mal para quem sente. Não adianta. Então, avaliar, né, a lesão do órgão afetado, identificar os fatores de risco para as complicações, realizar os exames laboratoriais, né, pelo menos a cada 3 meses, que é o exame de urina, creatinina sérica, potássio sérico, glicemia sérica, colesterol total e o eletrocardiograma de repouso. Então, quem é hipertenso tem que fazer esses exames a cada 3 meses, que é justamente para avaliar, né, a doença. Os fatores que alteram os valores da pressão arterial. Primeiro, bexiga cheia. Como eu já falei, o rim, ele também controla a pressão arterial. Então, a bexiga cheia vai fazer esse rim trabalhar mais, né, filtrar mais o sangue. Então, a bexiga cheia, por isso que a gente, na hora que vai medir a pressão arterial, a gente pergunta para o paciente se ele está com a bexiga cheia. Porque se ele tiver, tem que botar logo para urinar. A prática de exercício físico. Então, exercício físico, com o passar do tempo, melhora a pressão arterial, mas se depois da prática de exercício físico, você for medir a pressão arterial, vai dar alta. Porque se o coração trabalhou mais, ficou mais cansado, né? Então, o coração vai dar acelerado. A ingestão de bebidas alcoólicas, café, alimentos, né? Principalmente aqueles alimentos pesados. Então, tem que esperar pelo menos meia hora para medir a pressão arterial. Uso de cigarro, né? A pessoa acha que o cigarro é bom, que eu não sei que graça é essa que tem de estar com um cigarro na boca, engolindo fumaça. Tem gente que até traga, né? Porque, minha gente, ó, eu tenho a idade que eu tenho, que a gente não diz a idade, né? Eu tenho 41. Então, eu nunca tive a curiosidade de botar um cigarro na boca, acredito. Porque tem gente que é curiosa. Não, deixa eu ver aqui se é bom, se é ruim. Nunca me chamou a atenção provar o cigarro. Primeiro, eu já acho o cheiro dele insuportável. Doutora, né? Oi. Eu fumei 10 anos. Não acredito, não. Fumei. É ruim, não? Eu achava bom, agora eu acho ruim. Eu fumei algumas vezes também. Rapaz, pois eu nunca tive nem essa curiosidade de botar um cigarro na boca, acredita? Professor, eu parei porque tava me fazendo mal demais, ó. E quando eu acordava de manhã, tinha que comer alguma coisa que ficava queimadeira, ficava aquele negócio no meu estômago. Aí eu fugi do parar. Aí também eu fui no médico. Aí o médico falou, se eu quisesse viver, eu tinha que parar de fumar. Aí eu parei. Deu certo? Deu certo, eu dei pneumonia. Pois aí é que tem que ter cuidado mesmo, viu? Foi. Esse tempo lá, faz tempo, aí eu parei. É muito sério. Se você procurar os cânceres, câncer de todo lugar do corpo, o fator principal de risco chama-se cigarro. O cigarro ele facilita o câncer de pulmão, facilita o câncer de esôfago, facilita o câncer de boca, câncer de língua, o câncer de lábio, né? Então, tudo quanto é de câncer, o cigarro está no meio. E é ruim, é aquela fumaça velha, coisa é sem graça. Não, e botar a fumaça para dentro e voltar. Que é, como eles dizem, que traga, né? Engole a fumaça e bota pelo nariz, né? Então, assim, para mim, é completamente sem graça, né? Mas tem gente que gosta. Então, não, professor, ela é tipo um antidepressivo.
para quem fuma. Porque quando você está estressado... Pessoas ansiosas demais, né? Quando a pessoa está estressada, você fuma, você desestressa. Quando tá... De jeito. Quando eu ia trabalhar, que eu fazia uma coisa que eu não conseguia fazer, aí eu tinha que parar para me fumar, que era para me relaxar, para poder... Você pode prestar atenção. A pessoa que fuma muito, porque tem gente que acende um cigarro atrás do outro. No programa de fumantes que a gente faz, eu já peguei pessoas que disseram que fumavam 60 cigarros por dia. 3 cartelas. Pronto, eu já peguei gente fumando 4 cartelas por dia. 4 carteiras. Eu fumava só uma por dia. Eu tinha um amigo que fumava 3, ele morreu. Imagina uma pessoa fumar 4 carteiras. Quantos cigarros vem na carteira, hein? 20. 20. 4 cigarros dá 80. Então, a pessoa que fuma 80 cigarros num dia, eu acho que ele engole cigarro. Quando eu tomava, gostar não, eu tomo umas. Quando eu tomava umas, aí ia para 2, 3. Rapaz, porque um dia só tem 24 horas. Ele fumar 80 cigarros, né? Ele estava fumando 3 cigarros por hora. É verdade. Quase 4 cigarros por hora. Mas você sabia que ela é um vício é bom na hora, da hoje, quando eu tô assim, que as pessoas fumam perto de mim, da hoje ele já tem a vontade. É vício, né? Essas coisas que vicia aí é difícil a pessoa tirar, porque quem toma café também é vício por causa da cafeína, né? Se vicia. A pessoa que toma café se vicia também, porque tem gente que faz tudo com a garrafa de café do lado. Eu comecei a fumar em 2003 e parei em 2013. Ah, Maria, 10 anos, né? Aí parei em 2013. Em junho de 2013, parei. Mas foi no dia 13 de junho de 2013. Muito tempo. Foi a última vez que eu botei o cigarro na minha boca. Aí de lá pra cá, pronto. Então, vamos lá. Então, não adianta fazer o tratamento se ele não conseguir levar também o tratamento não medicamentoso, que é fazer atividade física, né? Evitar comida salgada, evitar o estresse. Então, assim, ele tem que casar o tratamento medicamentoso com o não medicamentoso. Então, vamos lá, como aferir a pressão arterial, que isso aí a gente já viu lá em Fundamentos, né? Manter o paciente com pernas descruzadas e braço na altura do coração. Deixar o paciente, a gente já explicou porque as pernas têm que estar descruzadas, né? Porque ali atrapalha a circulação do sangue. Então, você tem que observar se a perna do paciente está cruzada. Se estiver cruzada, você vai mandar descruzar. Deixar o braço na altura do coração, palpar o pulso radial ou braquial, e inflar até o seu desaparecimento para estimar a sistólica. Posicionar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial. Inflar rapidamente até ultrapassar 20, 30 milímetros de mercúrio, o nível estimado de pressão sistólica. Quer dizer, você vai colocar, né, esse manguito, né, na medida do braço, né, nem deixando frouxo e nem deixando acochado. Vai medir cerca de 2, 3 dedos, né, da fossa cubital aqui, né, perto da artéria radial, que é aqui, como está aqui na figura, ele medindo esse espaço, que é para você botar o estetoscópio em cima. Aí você vai insuflar ou inflar rapidamente. Eu disse que você tem que inflar até 200, 220. Aí, abrir o aparelho lentamente e observar no ponteiro. Que o ponteiro, lá na primeira pressão, que é a pressão sistólica, ele começa a tremer na hora que você começa a escutar. E o paciente que está aferindo, né, que está sendo aferida a pressão,
ele também começa a latejar a artéria dele. Então, você pode observar que começa a tremer o aparelho, né, o ponteiro, o sangue no paciente começa a latejar e você escuta a primeira batida. Determinar a pressão sistólica no aparelho dos sons, né, ao escutar o som, né, que começa a aparecer, e o desaparecimento dos sons. O tratamento da pressão arterial é feito através das medidas educativas, né, onde você vai orientar o que é que ele vai fazer, né, a modificação dos hábitos de vida, a questão do medicamento, quando necessário, porque às vezes o paciente, ele mediu aqui a pressão uma vez, aí o médico já passa o tratamento não medicamentoso. De acordo com esse tratamento, aí ele vai tentar tirar o sal, fazer exercício físico, diminuir de peso, né? E aí pode ser que ele nem precise de medicamento. Ele entrando só nesse tratamento não medicamentoso, aí ele vai medir de novo a pressão e tá lá, normalizou, né? Vai fazer os exames de rotina, que é o rastreamento dos distúrbios. E aqui alguns cuidados de enfermagem. Primeiro deles, avaliar a pressão arterial a cada 30 minutos, ou quando necessário, até a estabilização da mesma. Avaliar a pulsação periférica. Observar os sinais de insuficiência cardíaca, como taquicardia, agitação, cianose é os dedos arroxeados, né? Dispneia, extremidades frias, né? Quer dizer, as mãos frias. Identificar as características da dor, como localização, tipo, intensidade e duração. Orientar o paciente quanto à necessidade de repouso durante a dor. Oferecer ambiente tranquilo e organizar o atendimento, de modo a oferecer períodos de descansos. E aí vamos para outra doença. Então, da pressão arterial, acredito que não tenha mais. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Sobre hipertensão arterial? Posso passar para frente? Sim, pode. Então, a arteriosclerose, a gente sabe que são doenças dos vasos, né? Então, lesões na parede interna dos vasos. É o desprendimento de lesões que causam obstrução dos vasos menores, né? Então, essa arteriosclerose é como se esse vaso começasse a obstruir, né? E ele obstrui com o quê? Até partículas de gordura, como colesterol. O colesterol faz levar à arteriosclerose, né? Porque ele começa a obstruir os vasos. Nós temos os fatores de risco para a arteriosclerose, que é a idade, a hipertensão arterial, que é um dos fatores de risco, né, para arteriosclerose, a dislipidemia, quer dizer, os lipídios ou os triglicerídeos e colesterol estão anormais, diabetes mellitus, então são fatores para desenvolver essa arteriosclerose. Nós temos aqui outra patologia, como a angina do peito. É uma patologia muito conhecida, né? E muito parecida com infarto. Tanto é que elas são tão parecidas que elas se confundem. Às vezes a pessoa está com crise de angina e não é infarto, né? A pessoa trata como infarto. Mas a gente vê que eles têm algumas diferenças em questão do corpo, né? Da irradiação da dor. Por isso que a pessoa, quando está infartando ou tendo angina, ela sente a dor no braço esquerdo, né? Essa dor vai se irradiando para o tórax, vai passando o pescoço e mandíbula, né? Atrás aqui da mandíbula. Então, atrás da mandíbula e atrás aqui do pescoço.
Então, a dor que aparece na angina do peito é uma dor, é uma queimação ou pressão na parte anterior do tórax pela diminuição do fluxo sanguíneo. Ela pode se irradiar do membro superior esquerdo, ombro, pescoço e mandíbula. E estão associados a alguns fatores essa dor, né? Como esforço físico. Às vezes a pessoa não sabe que tem problema cardíaco, vai realizar um esforço físico e aí descobre que tem angina. Agora deu certo. E aí descobre que tem angina no dia que fez esse esforço físico. Às vezes a pessoa também está exposta ao frio, né? Porque o frio, ele causa vasoconstricção. Então, ele contrai os vasos. Então, às vezes, a pessoa está com muito frio, está com vasoconstricção, e aí começa a ter problemas cardíacos, né? Como angina. A pressão arterial demanda mais oxigênio, né? Esse aumento da pressão arterial aumenta o aporte de oxigênio. E as causas dessa angina? A arteriosclerose é uma artéria coronária, oclusão de uma artéria coronária, demanda aumentada de oxigênio e é aliviado com o repouso a nitroglicerina. Então, a angina ela é diferente de infarto justamente por isso. Porque o infarto, ele não cessa a dor. Então, ela é mais do que 15 minutos. E a angina não, é uma dor que vem e que logo vai embora, menos de 15 minutos. O infarto não, o infarto a dor persiste. Nós podemos classificar a angina em 2 tipos. A angina estável e a angina instável. A angina estável é quando essa dor é previsível, né? Ela é intensa e de curta duração, quer dizer, menos de 15 minutos. E aumenta nos esforços e cessa no repouso. Quer dizer, está começando a fazer aqui o esporte, aí viu que a angina começou a doer o braço, o que é que ele faz? Ele cessa o esforço, para não dar problema mais na frente, né? E a angina instável é uma angina pré-infarto. Os sintomas dela ocorrem com maior frequência e duram mais. Então, a angina estável, ela dura mais. As manifestações clínicas da angina é dor, fraqueza ou dormência nos membros superiores, quer dizer, nas mãos, falta de ar, palidez, diaforese, quer dizer, muita suadeira no corpo, vestigem, tonturas, náuseas e vômitos. Então, a pessoa, quando está tendo a crise de angina, ela vai sentir, ela vai ter esses sintomas bem aí, né? Cuidado de enfermagem. Avaliar as características da dor, quer dizer, da dor no peito, começa no peito, e os sintomas associados, avaliar a respiração, a pressão sanguínea, a frequência cardíaca em cada episódio de dor torácica. Fazer um eletrocardiograma cada vez que a dor torácica surgir, para evidenciar infarto posterior, monitorar a resposta ao tratamento medicamentoso, avisar o médico se a dor não diminuir, identificar junto ao cliente as atividades que provoquem dor. O infarto agudo do miocárdio. Então, o termo significa a morte das células cardíacas, né? Então, essas células cardíacas, elas morrem por quê? Porque o oxigênio, ele não está passando lá no coração. Quer dizer, nas áreas cardíacas, né, que ele passava. Ele vai passar, mas vai passar pobre em oxigênio. O que é que acontece? A pessoa começa a ter dispneia, começa a ter falta de ar, e quer dizer que, frequentemente, o coração ele não está sendo irrigado com sangue. Então, a pequena área vai ficar necrosada. Necrosada significa dizer que é uma área morta. Então, é a consequência de uma arteriosclerose, uma parte do coração que fica sem oxigênio ocorrendo necrose.
As manifestações são semelhantes às manifestações da angina. A dor é súbita, diferente da angina, né? Persistente por horas ou dias e não cessa com repouso ou com nitroglicerina. Então, o repouso e a nitroglicerina é da angina. Já no infarto não serve. A dor súbita, ela é persistente por horas. Então, assim, como eu citei, na angina, ela vai chegar na pessoa e vai passar menos de 15 minutos. Já na dor do infarto, ela vai prosseguir, né, por horas. Então, assim, é fácil você distinguir nesse quesito, né? Porque a angina e o infarto, eles são muito parecidos. O problema é que a angina, você vai, se ele estiver fazendo exercício físico, aí sentir a dor, se ele parar, a dor da angina vai embora. Se for infarto, essa dor não vai. Então, ela vai persistir por horas e por dias. E não cessa com repouso e nem com a nitroglicerina. Então, a nitroglicerina também é um comprimido, uma cápsula sublingual, né? Então, é colocado debaixo da língua. Então, se ele está com angina e colocar a nitroglicerina, a dor do coração vai passar. Mas se ele estiver infartando e colocar essa nitroglicerina, a dor não vai passar. Então, vai persistir. Então, a dor não é relacionada a esforço nem estresse, né? Quer dizer, no infarto. Podendo irradiar-se para os membros superiores, ombros, mandíbulas e epigastro, quer dizer, a região do estômago. Outra coisa, geralmente quem está infartando, ele vomita, viu? Sente um cheiro no estômago. O pai de uma colega, ela é enfermeira também. O pai dessa colega, ele morreu, mas ele passou assim uma semana medindo a pressão, né? Medindo a pressão e dando alta. E ela insistindo para levar ele para o médico e ele sem querer ir. Agora, o que era outra coisa que ele tinha que dava a entender que era cardíaco, né? A vontade de vomitar e aquele cheio, empachamento. E aí ele dizia para ela, né? Ela chegava a medir a pressão dele, né, passou uns 4 dias, não foi uma semana, não, uns 4 dias. Aí media a pressão dele, e ele novo, não sei nem se tinha 60 anos. Tivesse, era pouca coisa mais. E aí media a pressão dele, ele, não, pode deixar, tá melhor. E o cheio, eu já tomei aqui uma magnésia, tomei um Lufital, o pantoprazol, né? Então, ele tomava esses remédios, achando que era estômago. Só que a dor que ele estava, né, da dor epigástrica, já era do infarto. Então, se ela se ligasse mais um pouquinho, ela ia levar logo ele para o médico, nem que ele não quisesse ir, ia botar para fazer o eletrocardiograma para ver se ele não estava infartando, porque ele podia fazer até uma cirurgia cardíaca, né? E tá até hoje contando história. Mas ele mesmo se recusava a ir. Aí passou 4 dias em casa, né? Com esses sintomas. E aí, um dia, ela disse que entrou no quarto e ele estava morto. Mas deu vários sinais, né? O infarto dele deu vários sinais. Deu a pressão alta, o cheio no estômago. Esse negócio de barriga cheia, o estômago não está digerindo normal. Então, é bom ficar atenta, viu? Porque, principalmente pessoas mais velhas. Coisa com infarto. Então, tem que prestar atenção. Vertigem ou confusão mental, náuseas e vômitos, sensação de plenitude gástrica, quer dizer, como se estivesse cheio. Então, a assistência de enfermagem no infarto é proporcionar um ambiente adequado para o repouso físico e mental, fornecer oxigênio e administrar opiáceos, quer dizer, os analgésicos sedativos, e ansiolíticos prescritos para alívio da dor e da diminuição da ansiedade, prevenir complicações observando sinais vitais, estado de consciência, alimentação,
Adequação, né? Alimentação adequada, eliminações, tanto a urinária como intestinal, administração de trombolíticos prescritos, auxiliar nos exames complementares, como eletrocardiograma, dosagem de enzimas no sangue, ecocardiograma, entre outros. E aqui o acidente vascular encefálico, o acidente vascular cerebral. Pega ali, né? Vai fazer? Vai. Você tá com a câmera desligada. Hã? Você tá com a câmera desligada. Tá ligada? Vem cá, deixa eu te mostrar para meus alunos. Essa daqui, minha gente, é a Letícia. Fala com eles. Oi. Oi. Ela também tem aula online, viu? Não tem? Todo dia. Tudo bem? Tudo bem. E vocês estão gostando da aula? Vocês estão gostando da aula? Estamos amando. Amanda. Essa porta atrás dela. É a Marina que tá aí. Meu Deus do céu. Chama a Marina? Chama. Não, deixa ela aí, fecha. Vê o que é que ela tá fazendo. Então, o acidente vascular encefálico é a mesma coisa que acidente vascular cerebral. Então, quando você vê o nome AVE e AVC, ó, fez? Thalita, eu tô na aula, a câmera tá ligada. Tá ligado? Eu tô avisando para vocês não entrarem aqui dentro. Tá todo mundo vendo aí. Tá? Eita, minha gente. Então, quando ouvirem falar em acidente vascular encefálico e acidente vascular cerebral, é AVE e AVC. Então, é o mesmo termo. Então, não pergunte assim, professora, você falou em AVE, acidente vascular encefálico. E eu já vi em outro livro que é AVC. É a mesma coisa. Tanto faz acidente vascular encefálico como acidente vascular cerebral. Então, nós temos dois tipos de acidente vascular encefálico, né? Nós temos o AVE hemorrágico e nós temos o AVE isquêmico. Então, quando é que acontece o hemorrágico? Meu Deus do céu, não vou mais dar aula, não. Oi. É que eu preciso. De quê? Preciso. Então, quando vocês ouvirem falar no hemorrágico, então, o hemorrágico é porque ocorreu a ruptura de um vaso, né? O vaso cerebral. Então, ele se rompeu e causou hemorragia no cérebro. Então, ficou o cérebro lavado de sangue. E aí, às vezes, esse hemorrágico é difícil conter o sangue. Precisa. A pessoa, às vezes, a pessoa morre logo, ou vai para a UTI, passar um determinado tempo na UTI, né, para reverter, ou faz, se for a tempo, dá tempo de fazer a cirurgia, né, para conter o vaso. Então, para drenar esse sangue, né. Então, é importante saber que quanto mais rápido tiver você fizer assistência, mais rápido você tem de ficar curado, né? Causas. Então, a causa do AVC, o AVE, né? É a hipertensão arterial e a arteriosclerose. Então, a hipertensão arterial, quando a pessoa vê que a pressão está alta, né? Ó, meu pai, ele teve um AVE hemorrágico. Olha o que ele apresentou. Ele chegou, porque ele fica sempre em Santa Cruz, né? Aí ele chegou um determinado domingo, ele disse que estava vomitando. E aí tomando remédio para vômito.
Aí veio para Teresina, chegou em casa, ele disse que tinha vomitado no sábado. Aí a mamãe estava aqui, a mamãe disse logo para ele, vinha para casa. Vinha logo para casa, que é para tomar o remédio. Aí ele chegou em casa, aí começou, aí tinha ficado bom, tomou soro, tudo. Aí chegou domingo à noite, aí ele começou a vomitar de novo. Aí ali vomitou, eu digo, papai, o que foi que o senhor comeu? Aí ele, não, comi só uma comida assim, assim. Aí eu fiquei pensando, né, esse vômito. Ele é hipertenso. Mas a pressão dele é controlada. Agora o papai, ele é muito assim, tipo, se ele tá com alguém, né, ele tá bem que falando do Bolsonaro e do Lula. Aí ele quer que todo mundo goste do Bolsonaro, tu tá entendendo? Ele não aceita que uma pessoa chegue e diga que não gosta do Bolsonaro. Ah, meu filho, ali é só um passo para sair uma discussão com você. Jura que ele tá brigando. Porque o ponto de vista dele é o dele. De papai, o senhor tem que respeitar as pessoas. Tem gente que gosta do Lula? Tem gente que gosta do Bolsonaro, mas a gente tem que aceitar. Se eu quero que todo mundo vote no meu, eu boto aqui meus pontos positivos, porque é que eu gosto desse candidato A, mas eu tenho que respeitar aquele que não gosta. Democracia se chama isso. Todo mundo tem que aceitar seu candidato. Hoje todo mundo tem uma cabeça pensante. Mas aí tudo bem, né? Aí ele começou a vomitar de noite, na segunda de noite. Aí eu disse, não. Aí eu chamei minha irmã. Minha irmã também é enfermeira, né? Mulher, é o seguinte, esse negócio desse vômito do papai não tá certo, não. Mulher, vamos logo levar ele no hospital para ver o que é. Aí ele foi, mediu a pressão estava normal. Aí ele foi, lá no São Marcos, né? A minha irmã foi com ele, aí chegou lá, mediu a pressão. Aí o médico pediu logo uma tomografia. O médico já suspeitou. Quando soube que ele era hipertenso, já suspeitou. Aí ele fez a tomografia. Nesse dia eu até levantei cedinho, né, para trabalhar. Eu digo, meu Deus do céu. Aí vi que o carro não estava dentro da garagem. Eu digo, não, ainda não chegaram. Isso de manhã, tinham ido 10 horas da noite. Aí eu liguei para ela, eu disse, o que foi mesmo? Não, é porque teve uns exames que o médico fez logo, a tomografia, né? E aí tá esperando o resultado. E aí, mulher, eu vou te dizer, o médico disse que o papai teve um AVC e que vai ser preciso fazer a cirurgia. Aí ele não vai mais nem sair daqui. Nem saiu mais do hospital. Ali mesmo já ficou para fazer a cirurgia, né? Eu disse, eita, meu Deus do céu, vai ter que fazer logo. Aí fez. Quando a gente chegou à cirurgia, o médico marcou para de tarde. O médico disse que quer falar com todo mundo. Porque tem que ser todos os filhos da autorização, né? Aí tudo bem. O médico disse, ó, ele não pode mais sair do hospital. Ele não sai mais. Aqui ele vai ter, mas vocês têm que autorizar. Porque se você observar, ele estava bonzinho, ele não tinha nada. O único problema que ele tinha era esses vômitos. E aí o médico disse, olha, ele já está baixando a consciência. Se você observar, aí internou logo ele, né, de manhã, aí deu soro, estava dando um medicamento, mas se você observar, ele está baixando a consciência. E se ele não fizer logo esse AVC, aí pode ser que não dê mais nem jeito. Aí todo mundo, aí ele disse, não, se tem que fazer a cirurgia, vamos fazer. Ele também estava, né? Ele disse logo que era para fazer. Se estava lá, te corrigir logo. Pois aí ele fez a cirurgia, botou uma válvula para drenar o sangue. Por quê? Porque o hemorrágico dele foi hemorrágico. E só escapou porque ele não tinha nada. Imagine aquelas pessoas que desmaiam, hein?
que começa a embolar a língua, porque vocês já viram alguém tendo um AVC? Alguém já viu de vocês? A pessoa, ela tá aqui conversando com você, aí ela dá assim como se fosse uma tontura e começa a embolar a língua. A pessoa começa a embolar e vai falando coisa com coisa. É tipo, você pergunta uma coisa, ela responde outra, né? Por quê? Porque altera a consciência, né? A consciência da pessoa, a orientação. Então, e é porque ele não chegou nem nesse estágio. Aí ele fez a tomografia, foi o que deu na tomografia, e já fez a cirurgia no mesmo dia. Porque a pessoa que desmaia, que a gente mais vê, né? A pessoa desmaia, aí vai para o médico, às vezes vai para a regulação, né? Aí da regulação passa os 15 dias, aí dos 15 dias ainda vai agendar a cirurgia. Então, assim, vamos lá. Que é que quer? Passou. Então, assim, e aquelas pessoas que não dá tempo de fazer isso? Como é que é? É uma coisa assim, por isso que a sequela é maior. Então, a pessoa deve ficar atento, é isso que a gente orienta para os pacientes. Esse negócio de dor no estômago, né? Estômago cheio, vomitando. A pessoa que está vomitando pode ter várias coisas, pode estar infartando, pode estar com a diarreia, pode estar com uma virose, uma bactéria, mas pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser uma crise renal. Então, tem várias coisas que atacam o estômago. Não é só bactéria, não. Comi uma comida ruim, estou vomitando. Não. Quando a pessoa diz assim, está vomitando, fique, ó, de orelha em pé. Pode ter várias causas ali naquele vômito. Está vomitando, pense logo assim no pior. Então, bora logo para o hospital para resolver, porque se for bactéria, vai resolver. Então, faz logo o exame para descartar outras doenças, né? E temos também o AVC isquêmico. O isquêmico já decorre de uma obstrução de uma artéria por um trombo ou um êmbolo. Então, esse trombo fica lá no meio do vaso e lá naquele meio não passa o sangue, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele tem que ser irrigado por sangue, né? Sangue rico em oxigênio. Então, se não está chegando oxigênio, o que é que acontece? O tecido morre. Então, aquela área que não chega sangue, morre. E aí a pessoa, ó, AVC isquêmico, que ainda aí é pior, né? Aliás, a gente não sabe nem qual é o pior, se é o hemorrágico ou se é o isquêmico. O hemorrágico tem sangue demais, dependendo da quantidade, dá tempo de salvar. E o isquêmico também, né? Tem que desobstruir a artéria. Aí no banheiro? Tá, pode passar. Os sinais e sintomas do hemorrágico. Alterações motoras, né? A pessoa perde aquela maleabilidade com os membros, né? Perda de comunicação, perda visual, quer dizer, a pessoa começa a enxergar duas pessoas, né? É diplopia, que é chamado. Fica anestesiado, é a perda da coordenação dos movimentos, tem prejuízo da atividade mental, quer dizer, começa a dizer coisa com coisa, né? O AVC isquêmico, ele sente também cefaleia, uma paralisação de parte do corpo, né? Quer dizer, dependendo de onde foi a área lesada, se lesar o hemisfério direito do cérebro, vai lesar os membros esquerdos, o braço e a perna esquerda. Se lesar o lado esquerdo do cérebro, vai lesar o braço e a perna direita. Então, sempre lembrar que é cruzado a parte do sistema nervoso, né? O cérebro direito vai comandar o lado esquerdo e o cérebro esquerdo vai comandar o lado direito.
Vai também ter disfagia, né, dificuldade na fala, diplopia, que é a visão dupla, vertigem, tonturas, zumbidos. Então, tem que se atentar para esses sinais. E aqui nós temos a insuficiência cardíaca congestiva, que também é chamada de ICC. Então, devido à grande pressão nos vasos, o coração hipertrofia para melhor atender as necessidades do organismo. Então, o coração, como o pulmão, não está liberando muito oxigênio, né, que ele está retendo líquido, o coração ele vai botar mais força para bombear o sangue. E para ele botar essa força, ele vai enlarguecer as paredes, né? Quer dizer, vai hipertrofiar. Quando ele hipertrofia, o que é que acontece no coração? Ele começa a crescer. Então, quem tem insuficiência cardíaca, quer dizer, chamado de ICC, começa a crescer o coração. Então, é possível observar através da ultrassonografia do coração, que é chamado de ecocardiograma. Então, através do ecocardiograma, é possível ver as paredes do coração, se elas estão enlarguecendo, né? Se elas estão crescendo mais. Então, pode ocorrer separadamente no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, quer dizer, uma insuficiência ventricular direita e uma insuficiência ventricular esquerda, né? A insuficiência ventricular esquerda ocorre antes da direita, e a falência de uma acarreta complicações para outra. Então, o sangue fica represado nos pulmões e membros inferiores, é por isso que quem tem insuficiência cardíaca congestiva tem as pernas demasiada, né? Por quê? Porque começa a reter líquido nos membros. Então, você pega nos membros, estão tudo inchado, né? As pernas, causando dispneia e edema de membros inferiores. Então, a pessoa passa a ter falta de ar. É por isso que quando a gente estudou lá a posição para exame, a gente viu que a posição de Fowler, que é aquela posição assim, que o paciente se senta, é mais utilizado para quem tem problemas cardíacos, né? Porque ele sente a falta de ar que ele tem. Gente, quem é que está com a câmera ligada? Tiago, Aline. É porque fica dando interferência. A câmera não, o fone. Então, a insuficiência cardíaca, principalmente a direita, ela começa a ter como sinal e sintoma de dispneia, né? Principalmente ao esforço. Vai subir uma escada, não consegue, fica com falta de ar. Vai caminhar uma distância assim um pouco. Caminha pouco tempo, já está cansado, tosse, fica cansado também com a ortopneia, né? Quer dizer, em pé. Já à esquerda tem edema de membros inferiores, né? Que é o inchaço das pernas, desconforto abdominal, distensão abdominal, quer dizer, aquela coisa de estar com o estômago sempre cheio, quer dizer, não precisa nem comer para estar com a barriga inchada, né? Sentindo cheio. E anorexia, quer dizer, não tem vontade para comer. O tratamento, né, é feito através do repouso, para diminuir o trabalho do coração, eliminar o excesso de líquido, né? Então, vai ter um remédio que seja diurético, né? Esse remédio diurético pode ser hidroclorotiazida, quer dizer, furosemida, aqueles remédios que o médico vai passar de acordo com a insuficiência cardíaca. Medicação e os digitálicos, né? Os digitálicos, a gente sabe que tem a digoxina, né? Que a digoxina, tem que ficar observando sempre a pulsação, porque a tendência desses digitálicos é de baixar o pulso. A gente sabe que o nosso pulso, para ser normal,
ele tem que funcionar de 60 a 100 batimentos por minuto, e o digitálico, ele tende a baixar a pulsação. Então, tem que ficar sempre monitorando. E a assistência de enfermagem, que é feita a monitorização da ingesta, né? E a excreta a cada 2 horas, porque você sabe, como ele é um paciente que retém líquido, então tem que monitorizar essa ingesta hídrica. Sempre a ingesta tem que ser suficientemente para ser equilibrado o que entra e o que sai do organismo. Porque se entrar muito e sair pouco, o que é que vai acontecer com o paciente? Ele vai ficar inchado. Manter a posição de Fowler para facilitar a respiração. A posição de Fowler é aquela posição que o paciente fica sentado ou semi-sentado. Monitorizar a resposta ao tratamento diurético, né? Que é aquele tratamento que vai fazer o paciente perder líquido. Avaliar a distensão venosa jugular, então isso aqui fica muito, a veia jugular fica muito saliente, né? Quem tem problema cardíaco. Edema periférico, né? Observar o inchaço. Administrar dieta hipossódica, quer dizer, com pouco sal. Promover a restrição hídrica. Proporcionar, então, o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele não vai poder ficar no soro, né? E se ficar, vai ser aquele soro só para manter a veia. Quer dizer, aquele que vai cair 40, 50 gotas por minuto, que cai bem pouquinho. Só para manter mesmo a veia, para não perder na hora do acesso aos medicamentos. Por quê? Porque se ele tomar muito soro, como ele já tem muito líquido, né? Ele vai reter mais líquido. Então, tem que controlar a questão da quantidade de líquido que entra. Proporcionar o conforto ao paciente, dar apoio emocional, manter o paciente em repouso, observando o grau de atividade a que ele poderá se submeter. Então, não adianta você dizer que um paciente que tem insuficiência cardíaca, eu vou dizer para ele caminhar, né? Ele não vai aguentar caminhar, porque a mobilidade dele está dificultada devido ao esforço, né, do coração. E monitorar o uso de digitálicos. Digitálico é aqueles medicamentos que fazem os batimentos cair, né? Então, sempre monitorar, porque o batimento não pode ser menor do que 60. E os cuidados no uso de digitálico é verificar o pulso e frequência cardíaca antes de administrar cada dose do medicamento. Para quem não sabe, o medicamento digitálico chama-se digoxina. Digoxina. Sempre que alguém for tomar esse remédio, vocês observem a pulsação. Caso o pulso esteja inferior a 60, consultar o médico. Observar sintomas de toxicidade digital, como arritmia, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, quer dizer, a pulsação menor do que 60, cefaleias, mal-estar e alterações comportamentais. Cuidados no uso de diurético, aquele medicamento que faz a gente urinar, né? Para quem não sabe, tem aquela... Como é o nome, meu Deus do céu, que a pessoa toma para o colesterol? Uma frutinha, não é fruta não, uma verdura. Que é assim, roxa, Nira. Lembra aí que tu gosta de fazer coisa para... Berinjela? Berinjela. A berinjela, ela é diurética. Você sabia, né? A pessoa, quando está usando berinjela, ela tem aquela falsa sensação que emagreceu. Por quê? Porque ele desincha. Então, aqueles... Igual a melancia, né, professora? A melancia faz urinar, mas não, a melancia nem tanto. Mas a berinjela, a pessoa sente magra. Ah, pois eu vou comer bastante agora. Berinjela é bom. Então, oferecer o medicamento pela manhã, os diuréticos. Hidroclorotiazida é diurético. Furosemida é diurético. Eu digo assim, porque vocês podem ver também alguém tomando esses medicamentos, né? Claro que vão ver.
vocês vão trabalhar com paciente, ou no hospital ou no posto de saúde, vão ver. Então, aqueles pacientes que usam hidroclorotiazida, furosemida, eles devem utilizar pela manhã. Por quê? Porque são medicamentos diuréticos, eles fazem urinar muito. Então, a pessoa que usar um diurético à noite, vai passar a noite sem dormir, porque vai passar a noite se levantando para ir no banheiro. Ou então vai mijar na cama. Então, tem que oferecer esse medicamento de manhã. Realizar o balanço hídrico, quer dizer, equilibrar aqueles alimentos, o que ele come, o que ele bebe de líquido e o que ele libera, né? O que ele excreta, como urina. Urina, suor, lágrima, tudo é forma de excreção. Mas a gente observa mais a urina, né? Que é o que dá para a gente medir. Pesar o paciente diariamente, por quê? Porque o paciente que está no hospital internado, minha gente, é quase impossível ele engordar no hospital, né? Porque o que acontece no hospital é ele reter líquido por conta de certos medicamentos. Então, tem que pesar para saber se ele está engordando, né? Porque significa dizer que ele no hospital está ganhando líquido. E aí vai ter que fazer esse balanço hídrico para controlar. Observar sinais de fraqueza, mal-estar, câimbras musculares, estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio, né, como laranja, limão, tomate, que é bom para o coração, né? Desde que não haja contraindicação. Agora eu pergunto para vocês: alguma pergunta sobre o sistema cardiovascular? Falem agora ou calem-se para sempre. E aí, Sara? Não, domingo não uma pergunta, não. A gente tem aula domingo, viu? Tá dia bom. 4. Minha gente, não faltem, viu? Porque aí depois do domingo nós vamos ter no dia, deixa eu ver aqui, os 2 encontros. Dia 4 e dia 25. Essa eu não vou faltar, não. Falte, não. É porque eu não me preparei, aí não deu certo para mim ir. Uhum. Então, assim, vamos ver quem é que não falta mais essas aulas. Eu não vou admitir ninguém faltando nessas aulas. Porque eu me sinto responsável por vocês, né? A única professora. Então, tudo que vocês não aprenderem, vão dizer assim, foi a professora que não falou, né? Tem aluno que é artista. Está lá no hospital e diz assim, você viu isso? Não, não vimos, não. A professora não falou disso, não. E aí, pelo amor de Deus, quando vocês não souberem, não lembrem nem qual é o nome da professora. Diga assim, eu não lembro se eu ouvi, não, mas eu não lembro nem a professora, quem foi que deu. Só lembro se souberem, viu? Ira, Tiago, Aline. Perguntas? Socorro Santos. Socorro Castro. Ana Luísa. Laura Professora. Sabrina. Professora. Sim. Tem alguns tipos de medicamentos que podem prejudicar o sistema cardiovascular? Sim. Tem sim. Se você for realmente tomar um medicamento, qualquer medicamento que você tomar, ele a longo prazo vai causar, tem os efeitos colaterais, né? É o que você vai sentir a nível de coração. Outro dia, eu tomei um remédio, vocês sabem um remédio que até para gripe, que ele tem desclofenilalanina. E não sei se era Descom, era de Metap, é um desses remédios para gripe. E aí eu fui usar, né? Eu estava usando ele direto. E aí meu coração estava para pular. Sentindo mesmo acelerado. Aí meu Deus do céu, aí fui na bula desse remédio.
Os efeitos colaterais desse remédio é taquicardia. De pronto, foi o remédio, ó. Pior que a gente fica preocupada, né? Quando o coração começa a bater acelerado, né? Dando aquelas pontadas. Aí fui direitinho na caixa do remédio. Taquicardia. Então, se você for tomar remédio e for ler a bula, você até desiste. Porque a pessoa que toma anticoncepcional, a gente sabe que tomar anticoncepcional, eles podem causar trombose, né? Então, pessoas que têm enxaqueca não podem tomar anticoncepcional. Porque tem um risco de causar trombose. Aí ele vai lá, a paciente vai lá, fala com o médico só faz receitar, nem pergunta o que é que ela tem, né? Mas é bom tomar cuidado, né? Quem tem enxaqueca não pode. Quem fuma mais de 10 cigarros por dia não pode tomar anticoncepcional. E às vezes a pessoa nem sabe disso, né? E vai lá e dá-lhe anticoncepcional. E fumante. Não pode. Professor. Então, sim. E nesse caso do anticoncepcional, a pessoa faz o quê? Para não engravidar. E aí vai tomar o quê? Usar os métodos de barreiras, né? Como preservativo masculino, ou preservativo feminino. É isso. Tem tantos métodos contraceptivos aí. Francisca, tu acredita que eu nunca tomei um anticoncepcional na minha vida? Eu não sei o que é tomar um anticoncepcional. Nunca provei nenhum. Nenhum. Eu só fazia, sabe o quê? Tabela. Só. E funcionou. Acredita? Sorriu, né? Professora. Sim. Olha, Quando a pessoa sente pontada no coração, as pessoas mais velhas dizem que é gases. É verdade isso? Deixa eu te explicar. Pontada no coração, ela pode ser ansiedade, pode ser gases, pode ser preocupação, pode ser doença cardíaca. Então, o que é que eu lhe digo? Se você sente muita pontada, essas pontadas são frequentes ou passa? Frequente. Então, você tem que pedir primeiro para um médico fazer um eletrocardiograma. Depois que você fizer o eletro, que der normal, aí você vai ver que a origem não é do coração. Entendeu? Uhum. Primeiro você faz um eletrocardiograma. Eu acho que neste caso aí, deve ser mesmo ansiedade, no meu caso. Porque, tipo assim, quando o meu filho sai de casa, ou a minha mãe sai de casa, eu fico preocupada. Aí, de vez em quando, eu sinto aquela agonia. E aí, eu só me conformo quando ele chega e pronto, eu não sinto mais nada. Ansiedade. Você está sendo ansiosa. Por quê? Porque você imagina que quando eles saírem, acontece alguma coisa com eles, e aí você já fica ansiosa, já entra em pânico, né? Então, ansiedade. Isso, pois é, eu fico naquela agonia assim tão grande, meu Deus, tá, não chegou, aí passa da hora de chegar e pronto. Ansiedade. E ansiedade causa tanto problema, causa aumento da pressão arterial, causa taquicardia, causa problema no estômago, causa problema no intestino. Então, assim, a ansiedade é uma doença péssima. Cai o cabelo. Então, assim, é uma doença péssima. Por quê? Porque ela vai te trazer várias doenças. Então, é bom você começar a tratar, porque daqui uns tempos, se você continuar assim, aí vai aparecer os sintomas físicos e outros órgãos. Entendi, professor. Entendeu? Quem mais tem alguma pergunta?
Em relação ao exercício dessa aula, eu já postei. Eu mandei primeiro as aulas para vocês, não foi? Com Foi. os exercícios. Foi aquele que a gente mandou para você, professora. Sim. Então, os exercícios eu já postei. Aí, na próxima aula que a gente fizer online, porque domingo a gente vai para fundamentos de novo. Eu não falei que eu ia dar fundamentos todinho presencial. Falou. E vou disponibilizar essas aulas online para vocês sem nenhum custo. A escola não está me pagando para eu fazer isso aqui. Eu é que quero adiantar, tá certo? E para ajudar vocês, a vocês terem fundamentos presencial, tá bom? Ótimo. Tá bom? Tá bom. Pois até o final de semana que vem. E a outra aula online a gente marca. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês têm disponibilidade durante a semana? Só à noite. À tarde, sim. À tarde. À noite pode ser. À noite, Eu à noite. né? Pois eu vou ver aqui qual é o dia melhor para todo mundo. Para mim, qualquer dia dá, professora. Para mim também, qualquer Pra mim dia. também, professora. Qualquer dia da semana Pra mim tá à também. noite. Só não Pois dá eu no vou decorrer do dar aula dia. para vocês essa semana online. Espera. Quinta ou sexta, que é para a gente falar do sistema gastrointestinal. Eu já passei para vocês a aula. Tá. Sexta. Sexta. Sexta-feira à Não, noite. Viu? Quinta, 8 horas. Tá. Tá bom? Pois obrigada. E aí, sexta-feira, a gente vê a aula de... Ah, minha gente, mas espera bem aí. Não, sexta-feira, tá ótimo. Sexta-feira à noite, nossa aula online. E domingo, nossa aula presencial. Tá bom? Ok, Tá bom. ok. Pois obrigada. Até sexta. Até. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana para você. Para você também. Para vocês. Tchau. Pronto.